O Bolsonaro agora está dizendo aos ministros do STF que não recuará e acusa o Supremo de minar a Constituição. Ele já tem uma reação pronta para o argumento de que o uso do decreto para beneficiar o único indivíduo foi feito de forma indevida e inédita. Para Bolsonaro, quem começou a flexibilizar as regras constitucionais foi o próprio STF, ao abrir de ofício o inquérito das fake news. Nas redes sociais, a cachorrada dele já está se movimentando, estão todos a 1.000 por hora, da Zambelli até o Rodrigo Constantino, toda essa escumalha já está fazendo o barulho, chamando o sujeito de mito, etc. e tal. Nós ouvimos alguns juristas, entre eles o Lênin Streck e o Pedro Serrano, ambos dizem que é inconstitucional, mas tem outros também que estão tentando dizer que o Bolsonaro fez algo que estava previsto na lei e que foi, aliás, determinado pelo Supremo. Para isso, a gente está aqui com o professor Afrânio Silva Jardim. É uma conversa longa, tem muitos pormenores técnicos, tem questões aí políticas também. E aí eu queria começar por aí, professor. Afinal, é inconstitucional ou não o que o Bolsonaro fez, professor? Manda ver, por favor. Primeiro, acho que é importante para o seu público esclarecer, embora mais ou menos já sabido, que o indulto coletivo ou individual, que a Constituição chama de graça, não se confunde com anistia. Anistia é uma lei que descriminaliza a conduta, desaparece o crime, vamos dizer assim, vulgarmente falando. O anistiado não praticou crime, ele é primário, não há efeito jurídico nenhum a ser produzido, em razão daquela condenação que foi anistiada. Já o indulto de Natal, o indulto coletivo, ou a graça, que é específico, ele não apaga a condenação. O deputado Daniel está condenado e, mesmo que a graça produza todos os seus efeitos, conforme publicada no Diário Oficial, ele continuará condenado. Ele é condenado. Isso não desaparece. Bom, duas questões. Vamos distinguir validade da graça e efeitos. Quando o senhor diz que ele continua condenado, significa o quê? Que ele vai cumprir pena de qualquer maneira? Desculpa, não, eu vou explicar. Tá. Vou explicar. Veja bem, vamos primeiro examinar a validade da graça, ou do indulto individual, juridicamente falando, e mesmo que seja válida a graça, que efeitos produziria ela? Aí eu responderia a tua pergunta, né? Há uma questão interessante. O indulto é um ato discricionário. Como na administração pública, vários atos são discricionários. Tem o ato vinculado, que só pode ser praticado em conformidade com a lei que o regula, e tem o ato discricionário, que é muito próprio da administração pública, onde o administrador tem uma margem de ponderação para decidir desta ou aquela maneira. A graça é um ato discricionário. Agora, todo ato discricionário, quando motivado, e ele motivou, fica vinculado aos motivos que apresentou. Deixa de ser discricionário e fica vinculado àqueles motivos. É chamada teoria dos motivos determinantes, do jurista conhecido, antigo, Gaston Geze, né? Então, uma questão a ser examinada pelo Supremo, porque a graça é um fator de extinção da punibilidade, e quem vai decretar extinta, se for o caso, a punibilidade é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, antes de declarar extinta a punibilidade do deputado Daniel, vai verificar se a graça concedida pelo presidente da República é válida juridicamente ou não, e vai examinar se ela atende os motivos que foram explicitados, que poderiam não ter sido
mas foram. Então, a existência dos motivos ou a inexistência dos motivos poderá invalidar a graça, porque ela deixou de ser amplamente questionada e ficou vinculada aos motivos, à teoria dos motivos determinantes. Essa é uma questão. E a outra questão, que está muito ligada a isso, que já está sendo explorado aí pela imprensa, pelos juristas, é a questão do... Está ligado a isso, inclusive, desvio da finalidade. Além de não pode desviar dos motivos que explicitou, também não pode desviar da finalidade constitucional do Instituto Graça. Né? Essa é uma outra questão. Détournement de pouvoir, como diriam na época os franceses, desvio de finalidade. Então, vai se examinar isto lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acho, por exemplo, que não há nenhuma comoção social, que é um motivo que lastreia a graça. Esse motivo não existe. Por conseguinte, a graça está vinculada a ele, ao motivo inexistente. Isso pode invalidá-la, invalidar a graça, melhor dizendo. Né? Tá. Essa é uma questão. E o Supremo vai decidir isso. Porque a graça está no Código Penal, é uma causa extintiva da punibilidade. Extingue a pena. Né? Muito bem. Agora, temos que distinguir a condenação dos efeitos da condenação. O presidente afasta, via graça, afasta lato sensu, é uma expressão não muito adequada, mas, enfim, a condenação. Mas a sentença condenatória é um fato jurídico, que, como tal, pode produzir efeitos independentemente do que disse os ministros do Supremo Tribunal Federal, e, por conseguinte, não pode ser objeto ou abrangido pela graça. Por exemplo, dar um exemplo talvez meio absurdo, se o Código Civil dissesse que o condenado criminalmente perde a guarda do filho, por exemplo, o Daniel condenado, se dissesse, não diz, estou dando um exemplo, perderia a guarda do filho. Isso é um efeito da sentença como fato jurídico. Naquela linha do jurista processualista Lieberman, né, que ele trabalhou muito em cima disso. A sentença também é um fato jurídico. Uma morte, um nascimento, né, um ato lícito ou ilícito, produz efeitos jurídicos. Independe do que, na parte expositiva, os ministros do Supremo disseram. Os que os ministros disseram, talvez, a graça possa desconstituir, vamos dizer assim. Mas os efeitos da sentença, não. Por conseguinte, a elegibilidade em outubro do deputado atual está prejudicada, porque a lei da ficha limpa, se não me engano, a lei complementar 135, ela diz que é inelegível quem, praticando, condenado, melhor dizendo, por um crime contra a administração pública, e esse crime que ele foi condenado é um crime de coação no curso do processo, que é um crime contra a administração da justiça, que é pública, né? For condenado por um tribunal colegiado. Essa condenação é uma outra lei. A lei complementar 135 diz é inelegível quem foi condenado por um tribunal colegiado. O deputado foi condenado por um tribunal colegiado, independentemente de graça, anistia. Se fosse anistia, não. Aí desapareceria. Mas o indulto, não. Por conseguinte, na minha ótica, ele será inelegível, ainda que a graça prevaleça, tenha todos os seus efeitos, porque a condenação não se desfaz, extingue a pena aplicada na sentença, mas não os efeitos da sentença como fato jurídico, que pode ser previsto por qualquer outra norma. Pode dizer, o condenado comerciante, numa sentença criminal, tem que se retirar de uma sociedade, por cotas, por exemplo. Ele tem que se retirar da sociedade, porque ele foi condenado. A sentença é um fato jurídico que, regulado por uma outra lei, quando faz incidir essa outra lei, produz efeitos que a lei prevê. Essa é uma questão que tem que ser bem distinta. Não sei se entendeu, Loureiro. Entendi. A graça pode dizer, o Supremo diz, condenado a 8 anos e 9 meses. A graça diz, não está mais condenado, não vai cumprir 8 anos e 9 meses.
se a graça for válida, não vai cumprir a pena de 9 meses em regime fechado. Mas não vai impedir os efeitos secundários da sentença. Os efeitos da sentença como fato jurídico previstos em outras leis. No caso, a Lei Complementar 135. Eu acho que o desvio de finalidade, acho que está em descompasso com os motivos que ele mesmo, o presidente, determinou. Isso invalida, né? E se não invalidar, ele não cumprirá a pena em regime fechado de 8 anos e 9 meses, mas não poderá, por exemplo, se candidatar nas eleições de outubro.